Diretamente de Brighton, na Inglaterra, DirceuAntunesJournalist, mandando esse vídeo para vocês, diretamente ao TV Brasil, ou News. Um abraço a todos, guarde, teremos muitos vídeos da Europa, Israel, Itália e outros países da Europa. Oi pessoal, aqui é Dirceu Antunes, estou aqui para mostrar outra parte de Jerusalém. Estamos ao Vale de Betesda, que recebeu em seu seio durante os anos a marca de sua história venerável. Nós vamos fazer um pequeno passeio e agora vocês vão conhecer comigo, ok? Venha comigo, que esse lugar aqui está intimamente ligado à sua topografia, por um vale onde chegava a água da chuva sob o reinado de Herodes o Grande, 37 a.C. Essa situação especial propiciou a construção de dois enormes reservatórios, separados por um dique e rodeados por 5 pórticos. O reservatório norte recolhia água limpa. O reservatório sul, que tem as escadas com amplos patamares, foi destinado aos peregrinos que desejavam submergir-se gradualmente na água e proceder assim ao banho ritual, ou aliviar as suas doenças. Mais ao leste, tem as escavações arqueológicas que descobriram uma área com pequenos banhos domésticos, assim como uma cisterna grande. A cisterna sul, conhecida sob o nome de Piscina de Betesda, é o cenário do episódio bíblico recontado pelo evangelista João. A história é bem essa, quanto a câmera mostra para vocês aqui. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém, e há em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, que tem 5 pórticos. Nesses pórticos jazia um grande número de enfermos, de cegos, de coxos e paralíticos que esperavam o movimento da água. Pois, de tempos em tempos, um anjo do Senhor descia ao tanque e a água se punha em movimento. E o primeiro que entrasse no tanque, depois da agitação da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que havia muito tempo que estava enfermo, perguntou-lhe Jesus: "Queres ficar curado?" O enfermo respondeu-lhe: "Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, enquanto vou, já outro desceu antes de mim." Ordenou-lhe Jesus: "Levanta-te, toma o teu leito e anda." No mesmo instante, aquele homem ficou curado. Tomou seu leito e foi andando. Ora, aquele dia era sábado. João 5:1-9. Durante os primeiros séculos da nossa era, o reservatório do norte foi enterrado pouco a pouco, e o reservatório sul, pelo contrário, manteve sua função de cura, como provam numerosos ex-votos descobertos nas escavações e que eram oferecidas ao seu deus Serapisculápio. No lado direito pode ver as fundações do edifício que poderia ter pertencido ao santuário dedicado a essa divindade. Na era cristã, uma grande igreja foi construída durante o episcopado de Juvenal, 422 e 458. Comemora o lugar da cura do paralítico. Em parte, o monumento é o site de antigas construções romanas e 2 cisternas. Poucos vestígios se conservam do plano da basílica. Permanece apenas 4 pilares, associados com as colunatas que separavam as 3 naves e a parede do norte. A oeste, provavelmente havia um ato para a reunião dos fiéis. No ano
614, durante a invasão dos persas, o complexo da igreja é severamente danificado. Houve uma restauração mínima e barata, realizada na primeira metade do século XII, provavelmente encomendada pelo patriarca Modesto, e ficou reduzido a uma simples capela. Sob o reinado dos primeiros califas omeias e abássidas, o santuário e o reservatório sul são abandonados. O monumento sofre a política da destruição dos edifícios cristãos realizados pelo califa al-Hakim. Na época das Cruzadas Novas, são realizadas um pequeno mosteiro e é construído sobre as ruínas da antiga capela do século VII, que inclui uma capela com uma só nave e abside saliente. Sobre o edifício, aqui tem a cisterna romana que nós estamos indo, que é um pouco escuro, e vamos entrar a cisterna onde se guardava as águas aqui. Isso era um reservatório, como eu disse no começo. Segura ali, tá? Sim. Is it a long way down? Oh, it's 2 flights. Okay, all right. Thank you. Big step at the bottom. Okay, Yeah, thank you so thank much. you. Double the stride. Teresa, Right, Steve. Teresa, be careful, Teresa. Mas Thank you very much. telefone guarda. Então, estamos... Eu dou uma olhada daqui em cima, tá? a cisterna está ali. Quer descer lá, Catarina? Sim. Me dá aqui pode ir, meu filho. Então, estamos aqui nesse local agora visitando uma dessas cisternas que tem o último degrau. É um pouco... É o dobro da altura lá, então é um pouco perigoso. E aí estamos dentro da cisterna agora, como vocês podem ver, que continha a água. A única vantagem daqui também agora é que é fresquinho. Tem os pássaros que voam aqui dentro. São pombas que estão aqui. Aqui a cisterna está vindo. Então, nós vamos sair da cisterna agora e vamos continuar nosso passeio. Desce ali. Vou dar uma pausa. Sim. Então, como nós vimos, pessoal, aqui a cisterna lá e aqui estão os poços que ele se encontrava há 38 anos sofrendo Lá no fundo. é o... Vou recapitular para vocês sobre esse local o que está escrito na Bíblia. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. E ele estava vindo aqui sempre, esperando ser curado. Entre esses tinha cegos, coxos, paralíticos, por causa que de tempo em tempo um anjo do Senhor descia ao tanque e a água se punha em movimento. E o primeiro que entrasse no tanque, depois da agitação da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse.
Vendo Jesus deitado e sabendo que havia muito tempo que estava enfermo, perguntou-lhe Jesus: queres ficar curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, enquanto vou, já outro desceu antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, toma teu leito e anda. No mesmo instante aquele homem ficou curado, tomou o seu leito e foi andando. Ora, aquele dia era sábado. João 5:1-9. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Que estamos aqui no tanque e nós estamos indo fazer a Via Dolorosa. Siga, olhe os próximos vídeos. Deus abençoe vocês. Até mais. הקדוש ברוך הוא מכבד כולם, אנחנו רבים אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אפס זולתו. אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אפס זולתו. אין עוד מלבדו, זה לא קדוש כבודו. הקדוש ברוך הוא מלך הקדוש ברוך הוא מלך שיר המעלות ממעמקים מראשך מי רוצה לקוות? אתה שמח? תהילים בכותל, מה? תהילים בכותל לא להקים? נעשה לי חלמתי קיוויתי אדוני קיוויתני שיבלי דברו אמרתי נפשי לאדוני משומרים לבוקר שומרים לבוקר יחל ישראל אל אדוני כי אם אדוני יחסד והרבה עמו חדות ובדק סביב כל עבודה מעגל אחרון, השיר לכבוד התורה. השיר האחרון לכבוד התורה בפז קרא זקה השיר לכבוד התורה בפז קרא זקה השיר לכבוד התורה בפז קרא זקה קח קבוצה אתה גם, הלו לוי כהן, קח קבוצה. Chegou no meu lado. ותן בנו ותן בנו יצר יצר טוב לעובדך ובחוביך ותן בנו ותן בנו יצר יצר טוב לעובדך Meu, que linda essa música dele. Vai limpar o intestino.
Só as construções ali dos prédios e mais prédios. Olha quantas GRU. 1, 2, 3, 4 GRU. E olha aqueles dois. Essa aqui ele cantou lá. Ao vivo no blog. Meu, que lindo. A gente foi privilegiado. É. E eu acho que é o primeiro depois de 2 anos. In 600 meters, continue straight. A 25 milhas por hora. É bom, ele falou, né? No final. Ah, é bom. O que era boa de novo? Calma, é Calma. verdade. Calma. Não pode ser 25 aqui não. Dá os cherries. 25 milhas. Aqui é 31 milhas por hora. Calma. O privilégio do pastor Edilson. Como é que o pastor Edilson sabe dele e eu não? Vocês ligaram ao vivo pra ele? Sim. Deixa eu ver a filmagem pra falar. Falou com o cantor? Amor. Falou? Ele falou, oi, pastor. A gente chamou ele de pastor. Bom. Continue straight. Tá filmando lá, Cati? Ele tem uma voz bonita. Só, Suave. É. Simples. Não tem tanta... Tu pode ficar ouvindo antes de dormir. Não é aquela coisa.
à direita aqui, ó. É lá no First Exit. Olha o candelabro, o menorá. Que é In 500 meters, turn left. aqui, não? Não é lá dentro? Atenção. Aqui, é aqui. Sim, eu estou vendo. Essa coisa. Só estou vendo se tem. Ah, é Onde é esse? que o carro parca, onde é que se paga. O museu é lá, gente. O museu é lá? O museu é aqui na frente, olha. Vai aparecer aqui. Aqui na frente. Ui. Sempre reto lá, né? Yes. Tá vermelho. Agora. Lá reto. Turn left, then turn left. Lá. Oh! A Natalie. Ajude aqui. Turn left, then Natalie. Onde é que eu entro estacionando? Só ajude. É ali. Hello! Hi! I'm good and you? Diz que nós estamos no You museu. good? Good. We go to Galilee today. You know Galilee? Galilee. Up, up, south. Car No. park is here for the music. Thanks. Tá aqui na frente. How are you? Na frente deles. Good, good. We come to a museum now. Aqui, gente. Não, é aqui dela, né? Tá desfazendo aqui. כמו שזה מגיע מלחיצה חזקה. אבל הוא יודע לסדר את זה אחר כך. זה ככה עם זה, אבל יוסף. תשמור המראה. תשמור המראה. לא יודע, למה זה ככה? זה לא חלק. שתי שאלות, אחד, למה זה לא קשור? סתם? אוקיי? לא, היה לי בעיה במתח בזה. But you get all the glory. And that also typical. For me, yes, because it's my wife. תורידי רגליים. Deu que eu estou vendo. זה כאילו להוריד מתח, הקפיץ הזה, להוריד במתח כזה, אפשר לשבר שליק, אפשר לכל הקטע. ואז מה נותר לך? שתהיה עכשיו.
Pergunta que tem um fio de mistake que eu não entendo na אם ברמת העיקרון הוא חייב להתרומם כמו כולם. אם זה, יש לו בעיה, אז צריך להסתכל, ללכת אחריו, לראות מה הבעיה שלו, לראות אולי יש לו... כרגע אני רואה שהוא בסדר. בסדר, כרגע הוא בסדר. אבל ברגע שהוא לא עולה, נבדוק למה הוא לא עולה. יכול להיות שנצטרך גם לקרוא אותו ולבדוק אותו בפני עצמו, אבל כרגע הוא בסדר. אחרי ראית עשיתי את המתיחה מחדש? Well done, well done. Well done. Well Come done. back later. Já está concentrado agora. Kátia, arruma minha câmera. Arruma minha câmera, Kátia. Kátia, arruma minha câmera. A câmera está baixada demais. Ela fez um erro e aí? Maria. So come on in. Let's go this way. Thank you for coming. Come on in, have a seat on either side. It's still Oh, wow. in there. Que lindo! Have a seat on either side. The farther in you go, the higher up you go. Essa é sua sinagoga. Que lindo. Have a seat on either side. You're going to be looking at my back, so you guys probably want to sit on the side. Yeah, just because. That's a really nice seat, except you can't see. Yeah, except you'll be looking at the backs of our heads. Shalom, everyone. Yes, this is our first century replica synagogue, and this is our rabbi, Zechariah. First century replica. So, this is the only first century replica synagogue in Israel. We investigated the ruins, and we know that this is a very accurate synagogue for a small town like Nazareth. If you look at the walls, the windows, you can see how thick the walls are. The walls are also plastered. There's a plaster made from earth, water, straw, ash, and lime. The walls, the seats, the floor, it's all plastered. Makes it look a little nicer in here. If you look up at this ceiling, you see the beams that go across. On top of them are bamboo reeds, and on top of that is a 3-layer thickness. The bottom layer is the plaster mixture. There is a layer of soil, like any raindrops that might sneak through. Then a layer of plaster on top of that. And it's all rolled down using a heavy stone roller. Now, if you remember the story of the paralyzed man in Capernaum, whose friends tried to bring him in through the door so that Jesus could heal him, there was no room. They went up on the roof, they tore a hole in, and they lowered him down. You see it could be done. Our beams are closer together, 21st century building codes. Their beams were about this far apart. So it could have been easy. Not easy, but easier to tear the hole and to lower him down. Now, the synagogue was not mainly a religious building in the first century. It was a community center. Anytime anything had to be discussed with the whole community, this is where they did it. It was also used as a school and as a courthouse. But on the Sabbath, it was used for reading the scripture. The scriptures were kept in ceramic jars like this. These are jars like the Dead Sea Scrolls were found in Qumran. The jars with the scrolls are kept in this room in the corner, no windows, they will stay dry and safe. So, on the Sabbath, they would invite readers to read the scripture. And so, a reader would scroll that, the attendant would hand him the scroll. The Spirit of the Lord is upon me, because He's anointed me to bring good news to the poor. He sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty for the captives, and recovery of sight for the blind, and freedom for the oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord.
Today, these scriptures are fulfilled in your hearing. And indeed, when Jesus came to the synagogue in Nazareth, he was invited to read, and those are the scriptures that he read. The people were so excited. What? This is Jesus. He's Joseph's son. He's telling us he's the Messiah. He's going to free us from our oppressors. This is so great. We're so thrilled. And then about 10 minutes later, they were so angry at him, they were ready to kill him. What changed? Well, after the reader would read the scripture, they would sit down and they would elaborate on what they read. And Jesus told 2 stories. The first story was about Elijah and the widow from Zarephath. During Elijah's time, God had closed the sky. There was no rain. There was no food. People were starving. Elijah was hungry. God said, go to the widow and ask her to feed him. And so he did. She said, I have a little bit of flour, a little bit of oil. I was going to mix it together and make a small loaf. My son and I were going to eat it and die. And Elijah said, if you feed me, your food will not run out. And the widow had faith. She fed him. And indeed, her food did not run out. The second story Jesus told was about Naaman the leper. Now, leprosy was a terrible disease in the first century. It's not good now. Naaman was suffering. His slave girl said, if you go to this man named Elisha, he can heal you. So Naaman went to Elisha, asked to be healed. Elisha said, go to the Jordan River and dunk yourself 7 times. And you will be cleansed. Naaman had faith. He went to the river, he dunked himself 7 times, and indeed he was healed of leprosy. These are 2 really good stories. Taking care of widows, that's all through the Old and New Testament. Healing a leper, that is amazing. Why were the Nazarenes so angry at Jesus? Well, the widow was from Zarephath in Sidon. She was a Gentile. Naaman was actually the leader of a Syrian army that had been dominating northern Israel for years. As a matter of fact, Israel had been dominated by foreign empires for generations now. And now they were under the oppression of the Romans and they wanted to be free. They didn't want to hear about taking care of Gentiles. We are the seed of Abraham. We are the chosen people. The Messiah is supposed to come free us, not the Gentiles. So they assumed Jesus must be a false prophet, and false prophets must be killed. So they pushed him out of the synagogue, took him to the edge of the cliff to throw him off and stone him to death. But it wasn't Jesus' time. He walked right through the crowd. He never came back to Nazareth. His ministry was centered in Capernaum, where most of his miracles took place. But we are invited into the kingdom of God if we have faith. For God so loved the world, he gave his only Son, that whoever believes in him will not perish, but will have everlasting life. God did not send Jesus into this world to condemn the world, but to save the world. Thank you. Amen. So, we have to head back to the 21st century. Thank you, Zechariah. We need to go back down. I have a 2-minute video, and then I will release you guys to the gift shop. Faz uma foto minha. Quero perguntar para ela uma coisa. Vai pertinho, amor? Thank you. Olá. Yeah. Thank you for coming. Thank you.
Yeah. Really puts everything into perspective. Puts everything into perspective. Yes. Yeah. Yeah. For me, it makes the scriptures in color. Yeah, and you can relate to it. So you feel like you can actually relate after you see the things and So everything. God bless you as you go home. Amen. Yeah. Thank you. You too. You too. Gente, toda pessoa precisa vir nesse lugar. Aqui. Tira uma foto. Where are we, Sarah? We are entering the old city for the first time in this trip. Aqui. Mãe. Lá. Lá o coisa de Jaffa. Vamos lá tentar entrar.